Paty, eu vou pedir para você mostrar. O que aconteceu lá na CPI foi que teve uma reunião preliminar em relação a novos requerimentos e teria depois uma reunião aberta. Só que a reunião foi sendo adiada, adiada e acabou não acontecendo. A imprensa ficou do lado dessa sala fechada e escutou muita gritaria e bate-boca, mas não foi possível fazer registros de imagem. E aí depois aconteceu como se fosse um terceiro tempo dessa discussão nas redes sociais entre a relatora Elisiane Gama e o deputado Marco Feliciano. A Paty tem aí para gente os tweets dessa discussão. E eu vou pedir para a Paty mostrar o primeiro do Marco Feliciano, foi o primeiro a tuitar depois da situação. Olha, ele escreveu assim: tivemos uma reunião com o presidente da CPI, Arthur Maia, e a relatora Elisiane Gama, e os membros para um possível consenso na pauta de deliberação. Eu questionei um requerimento em específico, pedi à senadora para ser justa. Ela ficou em pé, levantou a voz e apontou o dedo para mim. Questionei se fosse um homem fazendo aquilo. Aí ela se alterou ainda mais e partiu para covardia em atacar minha religião, que por acaso é a mesma dela. Então disse a ela que o pastor fica no púlpito da igreja e que ali estava falando como um parlamentar com um mandato como o dela. No final, seguindo os ensinamentos bíblicos, nos acertamos e está tudo bem. Bom, parece que não estava tudo bem, porque a Elisiane Gama fez questão de responder, e é o que a Paty vai mostrar para a gente. A Elisiane Gama tuitou assim: o diabo é o pai da mentira e a verdade liberta. Marco Feliciano, assuma seus atos e diga a todos que quem partiu para cima de uma mulher foi o Senhor. Leia Provérbios 12, 22. O que incomoda? Deus abomina a hipocrisia. O Senhor me pediu perdão e depois vai para as redes sociais tripudiar. Para a gente dar continuidade a esse tema, a imprensa ficou lá esperando o final da reunião e quem falou foi a senadora Soraya Tronic. E ela fala, inclusive, que se tratou de um episódio de misoginia. Vamos acompanhar. Sim, precisa ter uma mão firme aqui dentro para exigir o decoro acima de tudo. Porque nós estamos vivendo um momento onde alguns estão ou nervosos, ou com medo, ou alguma coisa desse tipo, porque se exaltaram de uma forma assim que nós não imaginávamos. Houve desrespeito hoje nessa reunião e nós tivemos que encerrar a reunião, porque houve desrespeito. Entendo que houve desrespeito porque simplesmente estão com medo. Os assuntos estão assim cada vez... está eclodindo, na verdade, muitas provas. Nós já temos muitas provas robustas, inclusive documentais, e é por isso que eu acredito que eles estejam perdendo totalmente assim, a compostura. E hoje eu pedi para o presidente que vai ter que ter uma mão firme, e principalmente atos de misoginia para variar. A nossa sorte é que nós não estávamos, a sorte deles é que não estávamos sendo filmados naquele momento. Então, espero que ou passem a se comportar, ou daqui a pouco a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo, assim, para todo o Brasil, e aí fica difícil. Foi possível ouvir. Bosco, fala então da senadora Soraya Tronic, me chama a atenção que ela fala que se tivesse sido televisionado, ficaria muito mal para os envolvidos ali nesta situação. Eu queria te perguntar, Bosco, que o requerimento que deu problema foi da quebra de sigilos da deputada Carla Zambelli. E também tem a discussão de outras quebras de sigilo ali, e agora é um momento decisivo para a CPI, né, Bosco? A aprovação ou não desses sigilos vai ditar o rumo da comissão a partir de agora, né? Olha, Afonso, com certeza, o que a senadora Soraya ela se refere, pelo que eu pude compreender, ao fato de que as investigações oficiais já demonstram isso, né, que em algum momento você vê que esse depoimento do Delgatti, nos abstraindo aqui da sua condição de réu e, enfim, de uma ficha pregressa longa, o depoimento dele colocou já esse episódio da urna eletrônica dentro do PL. Né? Ele já narra ali que entrou por dentro do partido fisicamente, na sede. O seu marqueteiro foi recebido pelo presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto,
Então, tudo isso leva a crer que não só esse episódio das urnas eletrônicas, mas todo esse contexto, em algum momento, as investigações oficiais que se refletem e têm continuidade na CPMI, elas vão alcançar políticos no exercício do mandato. Isso a gente já vinha percebendo e dizendo aqui há algum tempo. Não é? Por quê? Porque alguns políticos estiveram envolvidos nisso. Uma prova disso é tudo isso que pesa em relação à deputada Carla Zambelli, que acaba de virar ré no Supremo Tribunal Federal, embora ainda por aquele episódio protagonizado por ela, com a arma em punho, aquilo que todo mundo já conhece e tal, em perseguição a uma pessoa. Mas a Carla Zambelli também está mencionada na questão da participação do hacker Delgatti, que o próprio ex-presidente Bolsonaro já admitiu ter recebido, e é uma agenda estranhíssima, dando aqui todo o benefício da dúvida ao ex-presidente. É uma agenda muito estranha. Um presidente recebendo um hacker. Se não, para encomendar uma missão qualquer. E dali ele foi encaminhado ao Ministério da Defesa, isso também não está contestado. Então, nós estamos vivendo um estágio em que alguns políticos podem ser alcançados por essas investigações, que, diga-se aqui, não têm origem na CPMI. Elas já estão vindo de longo tempo. Você vê aqui que agora a PF vai tomar depoimentos novamente do ex-presidente Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, do Mauro Cid, do general Lorena, do advogado Assaf e do Fábio Van Garten, que é advogado também e participou do governo Bolsonaro, e os assessores militares Marcelo Câmara e Osmar Crivellati. A Polícia Federal já fixou as datas para esses depoimentos e, pela primeira vez, Afonso, vai tomar esses depoimentos de forma simultânea, ou seja, que já indica que aquilo que eles disserem dirão ao mesmo tempo, não havendo a possibilidade de uma combinação aqui, ou de preparar o seu depoimento a partir do que souber do que o outro disse. Enfim, é uma técnica policial. Então, na CPMI, isso se reflete como? Nos requerimentos de quebra de sigilos, como foi o caso do pedido de quebra de sigilo do Valdemar da Costa Neto, na quebra de sigilo da deputada Carla Zambelli, nas convocações, por exemplo, existe a determinação ali da relatora de convocar o ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa quando o Delgatti foi ao Ministério para colaborar com a elaboração daquele relatório com o qual as Forças Armadas pretenderam questionar ou sugerir para a Justiça Eleitoral pontos que deveriam ser atacados em relação ao sistema eleitoral, tecnicamente, as urnas. Então, tudo isso está agora indo para dentro da CPMI. E, evidentemente, que a oposição está no seu papel de recusar isso, mas eu acho que tem um limite para as recusas, na medida em que dá clareza de alguns episódios já investigados. Não é possível, por exemplo, você evitar a convocação de alguém que esteja claramente envolvido, segundo as investigações. Então, até para apurar algumas coisas. Então, o clima se deu a partir disso aí, e isso coloca a CPMI num momento decisivo. Porque se ela não conseguir realizar esse trabalho a partir das investigações já conhecidas, ela perde a sua missão principal. Né? Também a senadora faz referência ali a uma mão firme. Ela está se referindo ao presidente da comissão, Arthur Maia, que até aqui tem tentado se equilibrar ali, fazer um equilibrismo para tentar ser equânime, justo com a posição e com a situação e tudo, mas isso também tem certos momentos que não é fácil de fazer. Então, está sendo cobrado dele já há algum tempo uma atitude mais firme em relação a episódios que a oposição tem protagonizado, mas para obstruir de forma muito com uma certa bandalheira, alguns deputados como aquele Brunini,
aquele menino de Minas, o Nicolas, fazendo assim um tipo de obstrução muito questionável. A obstrução é legítima, mas ela tem uma forma de ser feita, e não é o que está acontecendo lá. Então, isso é o que explica esse processo todo na minha avaliação, Afonso. Sem dúvida. Senadora, queria perguntar um pouco para a senhora, na verdade é um assunto tão denso, né? Uma CPI que já está se transcorrendo aí há alguns meses, mas queria uma visão da senhora sobre este trabalho da CPI e, claro, desta confusão que aconteceu no dia de ontem. Sempre desrespeito entre os parlamentares é algo chocante, porque são representantes da sociedade, então isso, sem dúvida, reflete muito mal e não poderia acontecer, né? Mas como é que a senhora está vendo o trabalho desta CPI do dia 8 de janeiro? Afonso, o Bosco falou um termo, as Forças Armadas, e uma CPI com esse grau de envolvimento e com esse grau de, eu diria, impacto sobre personagens muito relevantes da política recente do nosso país, como é o caso Bolsonaro e o bolsonarismo, ela traz algumas reflexões. Primeiro, é natural que os ânimos nesse momento de uma CPI dessa, se não tiver um controle emocional do líder que estiver comandando, da relatora ou do presidente, pulso firme e autoridade, é difícil você segurar as pontas, como nós falamos no popular. Então, primeiro é exatamente essa relevância. Ver a dificuldade da senadora Soraya em usar os termos adequados. Ela poderia ir direto ao ponto, assim, houve um caso de tal, mas ela teve toda a preocupação dela foi usar as palavras certas para evitar aumentar aí a, digamos, repercussão sobre esse episódio. Mas a questão principal em todo esse processo, me parece, está na questão do Exército em particular. As Forças Armadas são 3 as armas: Marinha, Aeronáutica e Exército. O Exército sempre esteve, como em 64, numa posição de liderança do processo. Então, quando se fala em Forças Armadas, a gente deveria usar mais a palavra Exército e tirar as outras 2 armas, porque elas não se envolvem política e diretamente da política, mas o Exército, que é a maior arma, a maior força, o maior contingente e o maior poder e a vontade de entrar politicamente. Então, nós já tivemos um episódio em relação a esse aspecto. Penso que depois de 64, o Exército se recolheu à caserna, e foi muito positivo, porque a instituição recuperou, perante a sociedade brasileira, todo o respeito que havia conquistado ao longo da história. Agora não, ela volta a ser protagonista de episódios nada honrosos para a instituição militar, que é muito importante na área da ciência, do desenvolvimento, da tecnologia, da segurança nacional, da soberania brasileira. Então, eu como defensora que fui, sempre e sou, entendendo da sua relevância, tive uma convivência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do papel que essas instituições representam. Me dói muito de ver o envolvimento do Exército, de autoridades, e de uma participação, eu diria, não adequada de oficiais do Exército nesse processo. Então, há muito envolvimento, e isso é contagioso para o desprestígio, especialmente de uma força tão importante como é o Exército Brasileiro. Eu conheci na Amazônia, conheci a Sobrevivência na Selva, que é um curso copiado, especialistas do SWAT americano vêm participar desses treinamentos, mas é um exemplo das Forças Armadas brasileiras. Mas nessa contaminação e nesse processo, me parece que foi digamos, uma situação muito difícil para que agora o Exército recupere a mesma imagem que tinha depois que se recolheu à caserna pós-64. Então, penso que agora as lideranças, o próprio comandante atual está fazendo um esforço de chamar os amigos do Exército, criar uma nova ideia, um novo conceito para limpar a imagem da instituição. Eu acho que está na hora realmente de se preocupar com essa questão. Mas o Bosco tratou muito bem e muito claramente, e nós estamos num momento que eu diria um fio da navalha. Você precisa, agora não adianta também tapar o sol com a peneira, você tem que, quem tem responsabilidade, o Lula foi muito correto ao demitir na hora o general G. Dias, que estava lá, que, digamos, viu as cenas da destruição do Palácio,
e parecia assim que estava ou dando cobertura ou aliado, então a dúvida é a pior conselheira, então você tem que ter certeza sobre esses episódios, esclarecer tudo isso, por mais doloroso que seja. Não adianta esconder, é preciso fazer digamos, uma limpeza geral disso, trazer à tona transparência, penalizar quem deve ser penalizado, culpar, apagar as pessoas que cometeram esses atos, e aí você volta de novo à ideia de uma caserna com todo respeito e admiração nacionais. Eu acho que não há como você transgredir numa situação dessas, meu caro Afonso, meu querido amigo Bosco. É isso aí, senadora. Muito importante esse comentário da senhora, essa visão que a senhora teve sobre essa questão dos militares. E a nossa audiência está muito satisfeita com a participação da senhora aqui no My News. Tem muitas perguntas, muitas interações. O Roberto Travassos comenta sobre a CPI, falou que tem que ter presidente na comissão, não pode baixar o nível, tem que existir respeito e não pode partir para agressão. E a Ana Mello fala parabéns pelos convidados, sempre necessário olhar outros lados. Então, pessoal muito satisfeito.